Boa tarde, nação. Passando aqui só para pedir o like de vocês para o vídeo, que é muito importante, e também para dar os créditos. Bora pro vídeo. Hoje o Cruzeiro apresentou o Gamarra, abriu o treinamento dessa quarta-feira. Vou chamar o Gabriel Marques, que está aqui, que acompanhou tudo. E aí tem um detalhe, que inclusive deixou muitos torcedores, já que ficaram divididos ontem, ô Guedes, uns querendo que não, é melhor sair, outros não, tem que ficar, e etc e tal. A boa notícia é que o homem foi pro treino. Aí muita gente está dizendo, mas se ele vai sair, para que ele treinaria? Então eu queria que você explicasse esse movimento aí. Fala, Guedes! Boa tarde para você, HG, boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. E claro, isso aí é uma coisa que está movimentando muito o noticiário nos últimos dias e nas últimas horas também. E bom, Matheus Pereira de fato treinou aqui dentro da Toca da Raposa, tudo certinho, treinou de forma profissional e tudo mais. E é bom lembrar o que, HG? Que a janela na Rússia fecha amanhã, ou seja, essa negociação que carece de um sim ou não do Matheus Pereira agora, já que está na mesa do jogador, com o staff do jogador, tem que ser decidido nas próximas horas. Porque na Rússia... Travadinha, mas daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele volta. Gabriel tá lá na toca para atualizar as informações da chegada do Gamarra, apresentação e também do treino. Agora voltou. Simbora, Gebres! Não voltou? Então volta daqui a pouco. Não voltou, beleza? Mas ele estava num ponto interessante que a gente tocou lá na rádio também. Em São Petersburgo, 6 horas à frente aqui. Então o Cruzeiro tem até amanhã, meio-dia, o Cruzeiro e Matheus Pereira tem até amanhã, meio-dia, para bater o martelo aqui, para dar tempo de toda a documentação dele ser válida lá no futebol russo. Ontem eu dei uma informação, o Thiago Fernandes me parece também que informou, não sei se outros colegas informaram, que eu não fico procurando aí quem falou, deixou de falar. Então, o que é a informação? Ontem recebi uma informação de uma fonte segura do Cruzeiro, dizendo os clubes já estão trocando papéis. Aí eu perguntei, trocar papéis é porque já está, o Matheus Pereira já se posicionou dizendo sim? Ele disse não, é porque nós não temos muito tempo para esperar a assinatura e só depois trocar papéis. Então é normal, troca papéis, só depende da assinatura dele, coisa que ainda não aconteceu. Aí, Everton, você crava que ele vai assinar? Eu não. É óbvio que não. O Cruzeiro já, na pessoa do seu diretor, já cravou que o Dudu estava contratado, ele não veio depois. Então eu sou louco de cravar, né? Rede social do Cruzeiro. O próprio clube, inclusive, né? Confirmou. Eu que não sou tonto. Agora, que estão trocando papéis, o próprio Thiago também confirmou, né, Thiago? Não, mas o ponto agora é o seguinte, HG, é o que você disse, tem que trocar os papéis, porque se deixar para trocar depois que o Matheus Pereira der a resposta, o prazo é curto e não teria tempo hábil para que ele fosse inscrito como jogador do Zenit. Então é natural que eles troquem os papéis. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na temporada passada aconteceu isso com o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. O São Paulo aceitou uma proposta do CSKA muito em cima da hora, não teve tempo hábil para que o CSKA anunciasse e contratasse o Wellington naquele momento. Depois ele acertou com o Southampton e tal, tudo bem, melhor até pro Wellington. O próprio Rony agora lá no Al Rayyan, por exemplo. O Rony do Al Rayyan do Catar, o Rony tinha tudo certo com o Al Rayyan do Catar, não foi por causa disso, bem lembrado, Chefs. Mas então é só por isso. O Cruzeiro está trocando os papéis e deixando tudo alinhado. Agora, o Matheus Pereira tem até hoje. É hoje, a data limite é hoje à noite. Ele tem até hoje à noite para cravar. Eu vou ou não vou. Esse negócio... Vamos falar assim, né? Claro que aí eu vou dizer que não é informação, tá? É impressão. Só não foi comunicado, a decisão está tomada. E eu acho que... E aí eu acho também, não é informação, tá? Falar bem tranquilamente para o nosso telespectador que ele vai realmente para o futebol russo. A essa altura do campeonato, ninguém... Parece aquela história lá que eu te contei, né? Quando eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul. O dia que eu falei que ia embora, eu saía agilizando tudo, 4 horas indo em cidade para fechar, encerrar a CNPJ, enfim. Não é esse o caso, né? Ele tem uma esposa, tem um filho recém-nascido. Então, a decisão, ela já está tomada, né? Ainda... Talvez estejam vendo como que vai fazer o comunicado nas redes sociais. Você acha que está caminhando para sair? Não, para mim, eu repito, não é informação. Não entendi. Para mim, encerrou-se a passagem do Matheus Pereira no Cruzeiro. Eu tô vendo por outro lado. Eu não vejo hoje. Mas você tá achando que ele eu não vejo o menor indício. Cara, e aí, repetindo mais uma vez, telespectador, não tenho informação, tá? Eu tô falando de apenas sentimento, achismo. Tá? Só uma coisa, o ponto é o seguinte,
Trabalhou hoje porque é profissional, porque tinha treino e ele está aqui, ponto. Também nem vejo o fato dele ter treinado. Para mim não muda nada nesse sentimento. Eu adoraria que ele ficasse, tá? Mas o ponto é o seguinte, se for para ficar... Você não queria o Alan Patrick? Se ele for embora, eu quero o Alan Patrick. Ah, tá, desculpa. Se ele ficar, é para ele minimamente respeitar o Cruzeiro. Né? Não ir para frente do microfone e ficar, eu queria ter saído. Teve a oportunidade. A oportunidade está aí. Se você queria ter saído, então que saísse. Agora, se permanecer, é para o tempo inteiro, por favor, respeitar o Cruzeiro no microfone. Teve um torcedor que mandou uma mensagem no meu privado no Instagram, óbvio que eu não vou dar palanque para otário. Ih, porra, que absurdo que você está falando, já está colocando o cara. Eu falei, não, querido, isso é informação do clube. A troca de papéis acontece comigo, com você. Já financiou uma casa? Já financiou um carro? Troca de papéis. Não, vamos falar de algo que tem um contrato. Só lembra dele o valor. Minuta de contrato, tá? Minuta de contrato. Trocar papéis, eu envio a minuta pro fulano, fulano envia a minuta para mim, meu jurídico faz uma avaliação, se não tem que acrescentar uma cláusula, aí troca, manda de volta, aí o cara, não, essa cláusula do jeito que veio eu não quero, aí devolve para mim, aí meu advogado olha e fala, não, mas pensando bem isso aqui, do jeito que tá aqui agora tá bom, e manda para lá. Isso é a troca de papéis. A assinatura dele é depois que a coisa estiver dentro do que o staff dele exigir, se for para sair, ele vai olhar, aí o advogado, o jurídico dele diz, agora você pode meter a assinatura aqui, que já era. Aí ele vai lá e assina. Vocês querem que ele assine antes da troca de papéis? Não tem como. E outra coisa, Thiago deixou claro, e está claro para todo mundo, não existe tempo muito até amanhã, galera. Amplo, é até amanhã, cara. Então ele tem que decidir hoje à noite, para amanhã a coisa já tá feita. Não, a decisão tem que ser em menos de 24 horas. Aí eu virei lá na rádio hoje e falei assim, pô, moraria em São Petersburgo, né? Pô, a cidade de São Petersburgo, eu fui olhar, uma cidade maravilhosa. O Thiago falou, pô, mas lá tá em guerra. Mas não lá exatamente, né? Em outros pontos do país, em outro ponto do país que é bem distante. Aí os caras, pô, mas tá ovulando pro cara ir embora, falando até que eu tô falando que São Petersburgo é uma cidade espetacular. Rio de Janeiro não é espetacular? Você trocaria a paz de onde você mora para morar em alguns lugares do Rio de Janeiro? Não, nem eu. Na Barra. Entendeu? Mas aí o Thiago, que recentemente foi para o Rio e ficou na Barra eu moraria. Entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas precisam parar de meter esse fla-flu em tudo, que fica difícil, né? Quem vai decidir é ele, Matheus Pereira. Umas coisas que eu acho que indicam é que o Valu está dizendo ali. O Valu entende, o Valu tem um sentimento, não é informação, de que parece que ele vai sair, porque quem trouxe a proposta, entregou ao Cruzeiro primeiramente, depois o Cruzeiro recebeu também do Zenit, foi o staff dele. Se ele não quiser sair, o staff diria, não, chegou, mas nós não queremos sair. Diante do desejo dele, você liberaria, se você estivesse na pele de diretor do Cruzeiro? Ele quer sair? Pelos valores ele fala que quer sair, Val. Não, ele falou com relação ao ano passado. Chegou uma nova proposta. Eu acho que o Cruzeiro está fazendo o papel correto dentro dos valores que vão lhe atender, que não vai conseguir também valor exorbitante, vai? Não vai conseguir. Ali talvez chegue na casa de 8, 9 milhões de euros, tá bom. Já é mais do que tem a perda técnica, mas tem que deixar na mão do jogador. Nesse caso aí, o Cruzeiro deu total liberdade para ele. O HG não liberaria não, ele disse. O quê? Forçaria? Eu não liberaria. Eu falei ontem. Pereira? Não, pelo contrário, eu mesmo aceito, se ele quisesse? Eu aceito o posicionamento do jogador. Mesmo ele querendo, ele querendo aí é outra coisa. Ele querendo é outra coisa. Não, tô pensando assim, eu não concordo. Eu também não interferi. O segundo que eu tenho de informação, o Leonardo Jardim falou, não, aí tem que respeitar a vontade do atleta. É porque o que eu entendo é isso. O que eu entendo não é que... Não, eu não vou prender ele, não. Se ele quer ir, ok. Eu nunca colocaria ele para jogo numa negociação nesse momento. O Pedro, desde o início do ano, ainda nos Estados Unidos, o Pedro falou que não gostaria de desfazer do jogador, que queria contar com o atleta, mas o atleta tem que querer. Ponto. É isso aí. Chegou a proposta que ele tanto esperou o final do ano, então tá. Então agora é com você, Matheus. Ponto. É isso aí. Vamos pegar um exemplo aqui na Band, recentemente. Denilson. Denilson recebeu uma proposta, eu quero ir embora. Aí procura a direção da casa, a casa diz, você quer ir embora? Quero. Meu Deus, obrigado pelos relevantíssimos serviços prestados. E ele foi viver a vida dele. E agora estou sendo o Galvão. Nossa Senhora, a Band deu um... Por que eu estou dizendo do Galvão? Porque agora, se o Matheus Pereira sai... Será que o Cruzeiro vai fazer um movimento Band? O Cruzeiro vai ter que ir ao mercado? Eu acho. Mas é difícil. Quem não é problema meu. O Alexandre Matos ganha muito para resolver isso.
vai e busca um melhor, um superior. Mas quem? Hoje o cara Em falou, 9 dias? mandou uma mensagem para nós assim hoje. O Rafinha Alcântara tá sem clube, que era do Barcelona. Mas tá sem clube, poderia ser ele. Poderia. O Thiago já quer o Alan Patrick. Há uma divisão, de uma forma geral, pegando assim, há uma divisão em meio aos torcedores do Cruzeiro. Tem uma parte que acha que o Cruzeiro tem que trazer um jogador ainda antes do fechamento dessa janela. Tem quem acha que não? E tem quem acha que não. Porque, que o Matheus Henrique pode ser o novo 10. Aí eu vou repetir o que eu falei na rádio hoje. O Matheus Henrique está vindo de uma partida muito boa contra o América, em que pese, ele foi melhor em campo, em que pese o Cruzeiro não ter time ainda, né? O Leonardo Jardim precisa de montar um time. Agora, o problema é se de repente daqui a 3, 4 meses o Matheus Henrique não entregar o que está entregando e todo mundo começar a falar, o Matheus Henrique precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Eu acho que não dá para colocar que o próximo jogador que for jogar no meio-campo do Cruzeiro, de repente, de uma forma geral, tantas responsabilidades de protagonismo não sejam direcionadas somente a ele. Eu preciso chamar o Gabriel Marques de volta, mas antes eu preciso registrar aqui, porque isso me dá uma satisfação muito grande. O Daniel Soares mandou aqui no meu Instagram. Boa tarde, comprei um Versa para rodar no Uber. A prestação estava